Esta é uma das piores cenas de massacre em massa já descoberto. Um grande predador, uma debandada em pânico e um desastre natural, todos colidindo em uma tempestade perfeita. Agora uma nova descoberta revela o maior monstro gigante pré-histórico de todos. O dinossauro do Ártico. Eles foram os primeiros guerreiros da Terra, os predadores supremos. Novas descobertas e técnicas forenses descortinam a arte pré-histórica da guerra. Em Luta Jurássica. Luta Jurássica, o Rio da Morte. Isso aconteceu há 65 milhões de anos. No topo do mundo, as primeiras massas polares de gelo foram formadas, chegando ao que é o Canadá nos tempos atuais. Ao sul do Círculo Ártico, incrivelmente, a Terra era habitada por dinossauros. O inverno deixou o local em escuridão total. Neve e gelo forçaram os dinossauros a migrarem para o Canadá dos tempos atuais, para fugirem do clima rigoroso. Em direção ao sul, eles foram perseguidos por dois assassinos. Um era o grande predador, o outro era a desintegração do mundo ártico. Verão de 1986. Pipestone Creek, no noroeste de Alberta, Canadá. Um grupo de paleontólogos em uma escavação rotineira faz uma descoberta surpreendente. São restos mortais de um rebanho inteiro de dinossauros. Mais de 3.500 ossos, cerca de 100 ossos acondicionados por metro quadrado, incluindo 14 crânios no total. É uma das descobertas mais espetaculares da história dos dinossauros. Foram identificados rapidamente os dinossauros como Pachyrhinosaurus. Pelos crânios, são antecessores dos Tricerátops. Um dinossauro adulto media cerca de 7 metros de comprimento, 3,5 de altura e pesava cerca de 4 toneladas. Este animal era como um caminhão com uma grande ponta saindo pela parte traseira. Se você tivesse a infelicidade de ficar na frente de um Pachyrhinosauro em ataque, seria como estar na frente de um caminhão que estava vindo em sua direção a 40 km por hora. A primeira coisa que notamos é uma grande massa no final de seu nariz, a qual chamamos de saliência. Alguns paleontólogos acreditam que aloja um chifre gigantesco como o chifre do rinoceronte. Como em quase todo dinossauro conhecido, seus chifres são compostos de ossos, mas no caso do Pachyrhinosauro, achamos que seu chifre poderia ser constituído de pelos ou de queratina, como nossas unhas, e que isso se decompõe quando o animal morre. Um estudo detalhado de rinocerontes mais novos revelaram que seus chifres estavam fixados a seus crânios de modo diferente que estavam nos Pachyrhinossauros. Nós coletamos espécimes de rinocerontes que morreram em zoológicos e estudamos minuciosamente como o chifre se fixava ao osso. O resultado mostrou que a estrutura que vemos aqui neste rinoceronte não é o que encontramos no Pachyrhinosauro, é uma espécie bem diferente de estrutura. Atrás da saliência protegendo o pescoço e ombros, o Pachyrhinosauro mostrou outra característica diferenciada, um osso pontiagudo chamado de gola. As golas eram nitidamente funcionais, porque isso foi uma coisa que passou de geração a geração. Deve ter começado como um mecanismo de reconhecimento dos sexos das espécies, mas tanto o macho quanto a fêmea tinham. Tenho certeza que no final ajudou em termos de proteção. Se formos matar um ceratopsiano, não conseguiremos pegá-lo pelo pescoço porque não há nada para agarrar, apenas um osso maciço desta grossura. Estudando os ossos no local, os paleontólogos fizeram outra descoberta. Este bando era composto de todas as idades, desde o mais novo até o mais velho. Este corte transversal deu indícios de como os chifres dos dinossauros do Ártico mudavam fisicamente conforme iam ficando mais velhos. Uma coisa que é bem interessante quando olhamos para estas saliências nasais em pachyrhinossauros diferentes é que nenhum é igual ao outro, todos são diferentes. Essa diferença é uma grande referência para saber a idade do animal, talvez seu sexo, mas também sobre sua saúde em geral.
Esses são todos os tipos de parâmetros usados para julgarem os animais. Se for fêmea, julga-se um pai em potencial para seus filhotes, ou então como os machos se avaliavam para as batalhas. E então o mistério se agravou. Os cientistas descobriram rapidamente que todos estes dinossauros haviam morrido na mesma hora. Encontrar os restos mortais em um lugar só podia significar uma coisa: que o bando todo havia sido dizimado repentina e catastroficamente. Camadas de ossos ceratopsianos quase sempre representam catástrofes. E estas catástrofes somente acontecem quando os animais andam sempre em bandos. E no registro do fóssil vemos que, com os dinossauros ceratopsianos, eventualmente as coisas davam erradas. Então, talvez em uma das 100 camadas de ossos que encontramos pode ter sido um desses locais de morte em massa, onde os dinossauros viajavam em bandos e morreram todos juntos. Mas por quê? Com o Ártico desaparecendo, as estações começaram a mudar no planeta Terra pela primeira vez. Isso desencadeou um efeito dominó, inundações mortais repentinas. É isso que vai acontecer se tivermos muitos animais grandes em águas turbulentas. Um paquirinossauro sozinho talvez conseguiria nadar facilmente, mesmo em correnteza relativamente forte. Mas quando temos 2, 4, 12 ou 100 atravessando um rio, eles colidem um no outro, tropeçam um no outro, eles se confundem e se afogam. A força da correnteza leva os corpos juntos e os joga para a beira ou para a curva do rio. Nós vemos isso hoje quando um bando de antílopes tentam atravessar juntos um rio com água acima do nível. Eles acabam se amontoando e parece que foi isso que aconteceu em Pipestone Creek na era dos dinossauros. Os pequenos grãos de terra ao redor dos ossos confirmam a teoria da inundação. Grãos de terra de tamanhos diferentes deslocam-se a velocidades diferentes. Em correntezas fortes, significa que os grãos pequenos deslocam-se rápido e os maiores ficam para trás. Quando encontraram esses dinossauros, estavam cobertos pelo mesmo tamanho de grãos e isso nos diz que estes animais foram levados na mesma direção. Mas a inundação levantou novas questões. Algumas mortes seriam até compreensíveis. Mas o que pode ter feito um bando inteiro de paquirinossauros ser levado pela correnteza e depois morrido? O Dr. Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio, fez uma tomografia do crânio de um paquirinossauro, procurando informações de como o dinossauro pôde ter se comportado. Descobrimos que este animal não era muito inteligente. Ele era guiado pelo instinto. O que essa pequena estrutura cerebral do paquirinossauro nos mostra é que os animais provavelmente não pensavam que eles não tinham a capacidade necessária de entender o que estava acontecendo no meio ambiente deles, porque eram animais muito instintivos. Não dava para mostrar um problema ao paquirinossauro e mandar o animal resolver. Era um animal bem instintivo e determinado. Como era um animal que reagia por instinto mais do que com o intelecto, era fácil entender como um bando inteiro de paquirinossauro pode ter debandado para um rio com correnteza. Devido a seus cérebros pequenos, esses dinossauros tinham um tipo de mentalidade de atirar primeiro e perguntar depois. Mas o que faltava de cérebro nos paquirinossauros era mais do que compensado pela força. Apesar do cérebro ser pequeno, era protegido dentro da principal arma do dinossauro, um crânio blindado. Pense nisso como um ariete pré-histórico. Os crânios dos ceratopsianos são, na verdade, separados do cérebro. O que significa que eles podem sofrer um impacto forte em alguma coisa e não danificar o cérebro. Podia atacar um dinossauro ou talvez até derrubar árvores, eu não sei, para conseguir o que comer. Esse crânio espesso era a maior arma deles e é o que eles usavam para se defender. Numa luta, o paquirinossauro vai fazer uma coisa, que é enfrentar seu agressor. Quando o agressor andar, o paquirinossauro vai abaixar a cabeça e atacar. E ele só vai levantar a cabeça quando atingir o alvo. Ele vai enfiar o chifre e levantar e causar um grande ferimento no agressor. Multiplique esse ariete por mais de 1000 e vai ter a outra grande arma do paquirinossauro,
uma força exemplar. Os paquirinossauros eram um bando de dinossauros e, portanto, agiam juntos. A principal vantagem era o número de olhos observando. Quanto mais dinossauros, maior a chance de ver um predador se aproximando. E também, se tiver um bando de animais grandes, com chifres e golas grandes trabalhando juntos, eles conseguem derrotar o mais cruel dos predadores que vive naquele ambiente. Aquele ambiente incluía não apenas o que é agora Alberta, Canadá, mas também o Alasca e Montana, onde restos mortais do paquirinossauro foram encontrados. O fato do paquirinossauro ter sido encontrado em áreas diferentes sugerem que estes dinossauros tinham uma habilidade notável de adaptação a uma variedade de meios ambientes. Também nos mostra que eram dinossauros imigrantes. Este dinossauro do Ártico foi retirado de seu ambiente pela mudança de clima e o tempo todo de escuridão. Durante os meses de verão, onde havia muito alimento no Ártico e porque a luz solar 24 horas produz várias plantas boas, estes paquirinossauros devem ter se mudado para o Ártico, dispersado, alimentado no verão, mas quando chegou o outono, de repente enfrentaram 24 horas de escuridão. Então eles tinham que sair de lá, eles se reuniram em bandos novamente e foram para o sul, em Alberta, e depois dispersaram novamente por lá nos meses de inverno. Plantas fossilizadas encontradas neste local sugerem que há 75 milhões de anos, este riacho era um lugar ideal para um bando de imigrantes paquirinossauros virem do sul e se alimentarem. Uma das coisas interessantes sobre o local em Pipestone Creek foi as evidências de plantas, inclusive alguma madeira petrificada, que geralmente estava embaixo dos ossos. Havia pólen, havia fungos, havia folhas e quase certeza, pelos restos de plantas, que isso já havia sido uma grande floresta. Mas o paquirinossauro era, na verdade, um grande nadador. Apenas o pânico explica o afogamento em massa. Então, o que pode ter desencadeado o caos? Uma nova descoberta revelaria um predador altamente feroz nas proximidades. Foi uma descoberta que mudaria o que pensávamos que sabíamos sobre o mundo pré-histórico no Ártico. A descoberta de um dos maiores cemitérios pré-históricos já revelados mostra um campo de morte. Um bando inteiro de paquirinossauros se afogou em uma enchente. O que exatamente os levou até lá? Primeiro, cientistas encontraram ossos de paquirinossauros que continham longas fraturas em espiral, indicando que haviam sido pisoteados em uma debandada de pânico. E então eles encontraram a resposta que estavam procurando. Enterrado entre os ossos, havia os dentes de um predador. Era uma espécie de tiranossauro. Isso nos sugere que talvez esses dentes de tiranossauro são, na verdade, os dentes que ficaram nos corpos das vítimas enquanto as comiam. A última linha de evidência veio dos próprios ossos, porque começamos a encontrar marcas de dente de tiranossauros nos ossos ceratopsianos. Então não resta dúvida alguma que os tiranossauros estavam mesmo comendo os corpos dos paquirinossauros logo após a morte deles. Uma inspeção detalhada do formato dos dentes e o número de marcas apontaram para um membro da família Tiranossauro que foi responsável pelo ataque. Foi o predador mais mortal desta época, Albertossauro. Albertossauro, o lagarto de Alberta, um grande predador da espécie Tiranossauro. Esta ameaça carnívora viveu alguns milhões de anos antes do seu primo maior tão conhecido, T-Rex. Se o T-Rex é a versão de uma van ou de uma caminhonete, o Albertossauro é de um carro esporte. O mesmo design básico, porém mais impecável, mais elegante e quase mais rápido que um adulto. Albertossauro media 9 metros de comprimento.
Tinha 3,5 metros de altura e pesava cerca de 3 toneladas. O carnívoro tinha 5 características do tiranossauro que o tornavam um predador temível. Em primeiro lugar, Albertossauro possuía mandíbulas poderosas e cerca de 70 dentes. Eram bem afiados na ponta e dos lados. Eles costumavam dilacerar e não esmagar suas presas. Os dentes eram curvados, o que significa que tinham as pontas para trás, e também eram bem afiados com extremidades cerradas. É bem peculiar porque eram perfeitamente adaptados para comer carne, mas não necessariamente para comer ossos. A segunda característica era a visão binocular, que dava uma grande percepção de profundidade. O tiranossauro, como o albertossauro, geralmente tinha uma visão definida como muito boa. Uma parte bem importante disso relata como o labirinto e os detectores de movimento da cabeça se relacionam com o sentido de visão. Isso nos mostra que o tiranossauro, assim como o albertossauro, conseguia mover os olhos, a cabeça e o pescoço rapidamente para ver a presa. A outra característica era um par de braços pequenos, mas poderosos. Apesar dos braços do Albertossauro serem pequenos comparados ao tamanho do corpo, eles tinham muito músculo. Isso significa que os braços eram bem fortes, mas a função deles é um mistério. Deviam ser usados para segurar a presa enquanto a boca e os dentes faziam seu trabalho ou deviam ser usados durante a reprodução. Além disso, 2 pernas longas e musculosas feitas para perseguirem as presas. Alguns estudos biomecânicos estimaram que os albertossauros conseguiam correr cerca de 48 km por hora. Isso é quase a velocidade de um leão. O Albertossauro provavelmente era bem veloz, na verdade. Apesar de terem vivido em épocas diferentes, poderiam ter superado o Tiranossauro Rex. É que eles tinham uma tíbia longa e metatarsos longos também, em comparação ao tamanho do fêmur. Era um animal bem veloz. E também Albertossauro utilizava uma cauda longa e fina para manobras fáceis. Essa cauda funcionava como um contrapeso para que pudessem mexer a cauda de um lado para o outro enquanto corriam, e isso os ajudava a virar. Nós vemos isso hoje em animais modernos, como os felinos. Quando eles correm, eles balançam as caudas de um lado para o outro, e isso os ajuda a virarem bem mais rápido. Com todas essas características de um tiranossauro, os albertossauros eram mestres na adaptação de ambientes diferentes. Muitos espécimes de albertossauro que achamos foram encontrados em apenas um lugar em Alberta, que era um litoral. Então sabemos que esses dinossauros viveram em um ambiente muito semelhante ao que vimos no Golfo Pérsico hoje ou no nordeste da Flórida. Mas temos espécimes de albertossauro de Montana agora que parece ser uma espécie diferente e que parece ter vivido em ambientes que eram mais de terra firme. Pode ser isso. Apesar dos albertossauros terem vivido em uma grande variedade de ambientes, na verdade, pode ter sido dividido em espécies diferentes e em ambientes específicos. Mas existe outra informação de como este predador viveu. Em um local em Alberta Central, Canadá, chamado Dry Island, foi feita a descoberta de vários esqueletos de albertossauros. Mostrou que este predador caçava em bando. Para poder entender os métodos de caça dos albertossauros, paleontólogos compararam o design do cérebro dele com o dos animais modernos. A estrutura do crânio do albertossauro mostra que o centro mais alto do cérebro, associado com a cognição e resolução de problemas, não é muito grande. Hoje podemos ver animais como os crocodilos e alguns lagartos predadores, como o monitor, que também não têm hemisférios cerebrais tão grandes, serem capazes de uma variedade enorme de estilos de caça. Então não é necessário ter muita massa cinzenta para ser um bom predador. A estrutura do crânio do albertossauro pode nos dizer que ele conseguia armar emboscadas e que devia ter capacidade intelectual para um predador perseguidor, ou seja, ele sabia caçar suas presas.
O Albertossauro tinha o pescoço em forma de S, que permitia abocanhar sua presa como uma serpente no ataque. Numa luta, ele enfrentaria seu agressor e atacaria a cabeça primeiro com aqueles dentes enormes, agarraria a vítima e arrancaria um pedaço grande dela. Ele não tinha interesse em lutar, ele só queria causar um ferimento e deixar sangrando até morrer. Estudando o local em que estavam, os paleontólogos conseguiram localizar o Albertossauro porque, quando ele comia, ele quebrava os dentes. Quando os albertossauros comiam, muitas vezes, quando eles chegavam aos ossos, eles quebravam os dentes. Nós os chamamos de dentes partidos porque eles os quebravam quando se alimentavam. Quando encontrar dentes partidos em uma escavação, onde existia ossos roídos, é uma indicação clara que um carnívoro estava mastigando um osso. Não achamos os ossos do carnívoro porque ele não morreu lá. Se alimentou e se foi. O que deixou como evidência foram os dentes partidos. Cientistas também acreditam que os albertossauros devoraram o rebanho logo depois que morreram. Provavelmente depois que foram levados para a beira do rio. Quando toda essa massa de animais mortos ficou com odor e apodreceu no sol do período Cretáceo, isso atraiu todos os tipos de predadores, inclusive o maior carnívoro da época, o Albertossauro. Eles vão ser devorados e mastigados, e alguns dentes dele vão cair, porque os dentes dos dinossauros estão sempre se renovando através do ciclo de vida dele. Vão ser deixados junto com os ossos da carne podre dos paquirinossauros. Quando encontramos todos os dentes quebrados do Albertossauro em Pipestone Creek, isso nos mostrou que o Albertossauro estava caçando, como qualquer carnívoro decente faria. Era uma caça que não ia reagir. Mas isso só explica o resultado do que aconteceu em Pipestone Creek. Foi como um filme de desastre pré-histórico. O mundo do dinossauro do Ártico estava desmoronando ao redor dele, e predadores gigantes impediam qualquer fuga. Ele só tinha uma alternativa. E isso chocou até os paleontólogos mais experientes. Albertossauro, um predador feroz. Paquirinossauro, um aríete pré-histórico. Dois titãs do período Cretáceo se aproximaram enquanto o mundo do Ártico chegava a um final violento. Os paleontólogos estudaram os restos mortais para descobrir novos fatos surpreendentes. Os paquirinossauros e albertossauros eram ambos bem grandes, e esse tamanho imediatamente confere uma força fora do comum. Nenhum deles era um animal delicado, mas comparando os dois, o albertossauro era com certeza o mais delicado. Tinha pernas realmente compridas e ele só andava nelas. Consequentemente, o albertossauro estava sempre correndo um grande perigo, e isso era realmente catastrófico. Porém, o paquirinossauro era um quadrúpede, era um animal mais compacto e com uma estatura mais forte do que vemos no albertossauro. Os albertossauros eram precursores do T-Rex. Tinham braços mais funcionais, mas a cabeça era menor e menos poderosa. Ele tinha que usar seus braços relativamente curtos para ajudá-los a pegar uma presa, um método menos eficiente. Os albertossauros tinham pernas longas e finas, com patas que absorviam o impacto. Deve ter sido um dos animais bípedes mais velozes da história do mundo, pelo menos para animais grandes. Os paquirinossauros nem tanto. Devia ser tão rápido quanto um dinossauro quadrúpede, mas nem chega perto do que o tiranossauro deve ter sido. Existem duas formas de locomoção nos dinossauros. Tem o bípede e o quadrúpede. Os quadrúpedes, como os paquirinossauros, andam nas quatro patas. Essa postura dá a eles a vantagem de serem mais estáveis, principalmente quando eles têm que virar bem rápido. Mas os albertossauros são bípedes, que significa que só andam em duas patas. Isso dá mais velocidade a eles, mas menos estabilidade ao virarem rapidamente. Ele podia virar tão rápido quanto um elefante moderno.
Consigo ver esses animais girando de duas maneiras bem diferentes. O paquinossauro gira mais ou menos no mesmo lugar. O albertossauro tenta girar e tem uma vantagem. Ele pode vir rápido por trás ou pelo lado e usar isso como vantagem. Os albertossauros caçavam em pequenos grupos de até 5. Um bando de paquerinossauros seria bem mais do que capaz de defender seu espaço contra apenas um albertossauro. Mas se houvesse mais do que um, isso seria muito mais difícil para os paquerinossauros. Sabemos que os albertossauros caçaram pelo menos por um período em bandos. A evidência do fóssil comprova isso. O Ártico não era um lar para os grandes predadores. Enfrentar um monstro como o albertossauro deve ter aterrorizado o dinossauro do Ártico, principalmente os filhotes do bando. É totalmente possível, em minha opinião, bem provável, que um dos métodos de caça dos albertossauros teria sido tentar separar um membro do bando. Assim que separavam, matar era bem mais fácil porque não teriam que combater o grupo todo. Esta é a mesma técnica que vemos nos predadores modernos. O comportamento animal não muda. Vamos ver o método de caçar de um leão. Isso vai nos dar uma ideia dos métodos de caça de um albertossauro. Os dinossauros do Ártico andavam em bandos não apenas por proteção, mas também para compartilhar o calor do corpo. Baseados em evidências geológicas, sabemos que o bando acabou em um rio que transbordou. Mas muito poucos animais tentariam atravessar um rio se estivesse transbordando. Não temos evidência que nos diga exatamente o que aconteceu e por que estes animais quiseram entrar no rio. Mas alguma coisa os levou a isso. A única explicação que posso pensar é que foram forçados a entrar no rio. É bem plausível que estivessem sendo perseguidos por alguma coisa tão grande quanto um albertossauro. Os albertossauros podem não ter suportado o frio do Ártico. Não tinham gordura suficiente para se protegerem. A principal arma do albertossauro é a mandíbula muito forte, capaz de triturar ossos. E por trás dela tem um grande computador, um cérebro grande, como qualquer dinossauro, e com sentidos apurados, boa visão e muito bom olfato. A arma dos paquerinossauros é a poderosa saliência óssea no nariz com um chifre ou um calombo, que é uma ótima arma de defesa. O chifre de um paquerinossauro devia medir cerca de 90 centímetros. Muitos paleontólogos acham que tinha o formato de um chifre de rinoceronte, mas mais largo. O teste de habilidade para a luta entre os dinossauros tiranos, como o albertossauro de um lado, e os dinossauros com chifres, como os paquerinossauros de outro, é um teste de extremos, entre carnívoros e herbívoros. Os tiranossauros foram feitos para matar de uma maneira particular. Vinham em alta velocidade, vinham com aquela mandíbula poderosa que prendia, puxava e rasgava. Mas do outro lado, os dinossauros com chifres eram mais numerosos, tinham poder de lutar em bando, com suas armas no crânio, que eram chifres ou calombos. Eles sobreviveram muito bem aos dinossauros tiranos. O paquerinossauro foi um dos poucos dinossauros encontrados no Ártico. Timimus foi encontrado na Austrália, que já havia sido associado ao frio brutal da Antártica. Este pequeno bípede pode ter sido o único dinossauro que hibernou. É possível que estes animais ficavam em grupos para se protegerem contra ataques como alguns grupos grandes de mamíferos fazem hoje. Os predadores vão pegar o mais fraco. Os retardatários, eles irão pegar individualmente na periferia do grupo. Mas o grupo como um todo irá sobreviver. E isso é uma grande vantagem da natureza sociável de muitos animais, inclusive estes dinossauros. Outro dinossauro do clima gelado foi Lialinassaura, cujos olhos enormes conseguiam enxergar no escuro.
Enfrentamos uma tarefa bem difícil quando tentamos entender criaturas que viveram há 70 milhões de anos. O comportamento não fossiliza como os ossos, então temos que olhar para os animais atuais como um modo de entender como os dinossauros se comportavam. Mas examinando atentamente as evidências que temos e estudando o comportamento de animais atuais, podemos recriar um desenho bem realista baseado em fatos e na ciência. Os albertossauros caçavam como as águias, usando as patas para segurar a presa e seus olhos astutos para localizar as vítimas a até 4 metros de distância. Como estas criaturas terríveis fizeram um bando inteiro de dinossauros do Ártico entrar em um rio transbordando. E o que isso significa para a grande extinção desta criatura rara? Os cientistas se apressam para descobrirem evidências enterradas há 75 milhões de anos. Há 70 milhões de anos, o albertossauro era o caçador mais temível da América do Norte. Era um dos poucos dinossauros que aceitaria o dinossauro de chifre do Ártico. Este bando de paquirinossauros se alimentou por vários dias para se preparar para a imigração. Isso deve tê-los atrasado e os deixado apáticos. Apesar dos paquirinossauros não terem o mesmo tamanho grande e armas como os outros membros da família Ceratopsiana, ainda eram dinossauros bem poderosos e perigosos. O chifre poderia causar ferimentos fatais e o fato de viverem em bandos os tornava bem mais perigosos. Então os albertossauros tinham que tomar muito cuidado. Os albertossauros se alimentavam de dinossauros ceratopsianos, hadrossauros e até anquilossauros de armadura. Eles eram destemíveis. O comportamento e método de caça dos dinossauros, como o albertossauro, não era diferente dos grandes predadores atuais. Os leões são um exemplo perfeito de como eles procuravam membros do bando e sempre atacavam o mais fraco. Esses albertossauros sabiam que um membro fraco do bando era menos provável de se defender, e as chances deles de serem feridos reduziam. Diferente de muitos dinossauros, o albertossauro queria perseguir sua presa. Isso cansava a vítima e ficava mais fácil matá-la. Em alerta pela presença deles, os paquirinossauros assumiram uma postura de defesa e começaram a procurar na floresta o agressor invisível. Percebendo que o bando já sabia deles, os albertossauros saíram do esconderijo e foram em direção aos paquirinossauros que aguardavam. Os paquirinossauros tinham olhos ao lado da cabeça e sua percepção era péssima. Se fizessem o rebanho debandar, eles sabiam que isso mostraria o membro mais fraco. Apesar destes dinossauros conseguirem defender a terra contra os albertossauros, os paquirinossauros estavam preparados para fugir ao primeiro sinal de perigo. Quando viravam e corriam, eles expunham o membro mais fraco. Isso assegurava a saúde e o bem-estar do resto do bando. É a forma da natureza de se livrar do doente, velho e ferido. Com a separação dos continentes, os oceanos se aproximaram do que agora é a América do Norte, causando um aumento dramático de chuva. O bando foi forçado a ir para o rio, mas eles não conseguiram atravessar e tiveram que preparar para atacar. Eles abaixaram a cabeça e empurraram os chifres em direção ao predador. Os albertossauros iam para frente e para trás, proibindo qualquer fraqueza na defesa. Eles ficavam dando voltas e atacando na esperança de aterrorizar o grupo. Eles tiveram chance quando um dos membros do bando saiu correndo. Os bandos de paquirinossauros eram compostos de alguns machos dominantes e um harém de fêmeas e seus filhotes. O albertossauro vivia por instinto. No momento que aquele paquirinossauro saiu correndo, o predador foi rapidamente atrás dele. O albertossauro sabia que, separado do grupo, ele não teria nenhuma chance de se defender. É o antigo provérbio: dividir e conquistar. O chifre do paquirinossauro tinha quase 8 centímetros de espessura e era feito de osso sólido. Quando ele virou, a mandíbula do albertossauro se fechou no chifre dele. E dentes quebrados voaram no ar.
O paquirinossauro abaixou a cabeça e depois empurrou o albertossauro com seu nariz grande. O chifre crescia novamente quando ele se quebrava. Uma das fraquezas do albertossauro era a estatura relativamente leve, mas olhando o tamanho deles era difícil de acreditar. Mas quando olhamos o formato de seu esqueleto, dá para ver que os ossos eram ocos. Esses ossos ocos eram rígidos e fortes, mas eram muito leves. Então, se o paquirinossauro tivesse sorte e se atingisse um osso, ele se quebraria sem nenhum problema. E isso não só tiraria o albertossauro da luta, mas poderia muito bem acabar com a vida dele. O paquirinossauro tinha um centro de gravidade baixo. Isso permitia que ele girasse rapidamente para manter seu chifre e proteger sua gola ao enfrentar um agressor. Os paquirinossauros, como todos os membros da família ceratopsiana, não tinham armas na parte de trás do pescoço. Então, atrás do pescoço, eles eram totalmente vulneráveis e não tinham armas, não tinham saliências, não tinham nada. Todas as armas deles eram na frente e para atacar um animal como o paquirinossauro, sua melhor aposta seria atacar seu lado desprotegido, ou seu flanco, ou até na nuca atrás da armadura. O couro do paquirinossauro tinha cerca de 8 centímetros de espessura e tinha uma elasticidade semelhante à de um elefante ou rinoceronte. Assim que o paquirinossauro caía no chão, ficava basicamente indefeso. Tudo o que o albertossauro precisava fazer era agarrá-lo pela garganta ou rasgar sua barriga. Os dentes afiados e cerrados conseguiam cortar como uma faca quente na manteiga. Quando calculamos as dimensões da mandíbula deste grande carnívoro, vemos que conseguiam morder e arrancar meio quilo de carne a cada mordida. O Ártico estava mudando para sempre. Ele foi de um deserto até um grande paraíso para animais de todos os tipos. Mas não foi bom para o dinossauro do Ártico. Estava se encaminhando para a extinção e sua morte seria cruel e dolorosa. Há 70 milhões de anos, no que agora é o Canadá, 2 albertossauros atacaram um bando de paquirinossauros, causando uma debandada para um rio transbordando. Os albertossauros tinham um metabolismo rápido como os pássaros de hoje. Isso os forçava a se alimentarem frequentemente para repor as energias. Devido ao centro de gravidade baixa deles, os dinossauros como os paquirinossauros conseguiam se recuperar rápido de uma queda. Eles tinham a parte da frente bem poderosa e pernas traseiras e por isso era bem mais fácil de levantar quando caíam. Apesar de caírem rapidamente, eles conseguiam se levantar novamente. Os paquirinossauros tinham pernas iguais à densidade da cintura de um homem adulto. Também eram relativamente compactas, como as pernas de um elefante, mas não tão porosa quanto as do albertossauro. As pernas finas do albertossauro eram seu ponto fraco porque não era preciso muita força para trincar ou até quebrar os ossos da perna, mas por serem finas, era um alvo pequeno. O paquirinossauro não escolheu o osso e só rasgou o couro, e isso enfureceu o albertossauro, que aí partiu para o ataque. O período Cretáceo não era tão quente quanto o Jurássico. As temperaturas ainda eram mais quentes que hoje, mas o clima relativamente mais fresco permitia aos dinossauros serem mais ativos. Isso era uma vantagem para os carnívoros que gastavam mais energia em uma luta do que os herbívoros. O albertossauro também tinha um estômago cavernoso. Conseguia comer um boi de uma vez. Seu apetite sem fim o levava a massacres cruéis. O albertossauro ia para frente e para trás, forçando o bando a uma formação mais próxima. Ele já sabia que se eles se aproximassem mais, perderiam a habilidade de se mexerem, e aí ele atacaria. O cérebro do paquirinossauro só conseguia pensar uma coisa de cada vez. Eles reagiam, eles não planejavam. Se estivessem concentrados em um agressor, eles não se adaptavam ao ambiente deles.
Um por um, os paquirinossauros foram caindo no rio enquanto o bando ia para trás. Geralmente, estes dinossauros conseguem nadar sem nenhum problema, mas agora estavam em pânico e era cada um por si. No esforço de fugirem do Albertossauro, começaram a afogar um ao outro. O paquirinossauro nadava como um cachorro. Mantinha a cabeça acima da água e batia os pés. E isso era impossível quando estavam todos juntos. O Albertossauro não era um bom nadador. Seus braços pequenos não tinham serventia na água. Então, eles confiavam apenas em duas pernas fortes. Apesar do Albertossauro ser capaz de nadar, de maneira alguma ele nadaria em um rio transbordando. Mas a visão de ver o bando boiando no rio foi demais para ele ignorar. E aí ele foi até o rio procurar uma oportunidade de tirar um da água. A gola protetora do paquirinossauro era capaz de mostrar cor. Deve ter refletido as emoções dos paquirinossauros como um painel luminoso. Quando os corpos dos paquirinossauros vinham para a curva do rio, a força da água empurrava suas carcaças para a parte de fora da curva. Lá, seus corpos ficaram entrelaçados e começaram a formar uma pilha. Assim que a força da água diminuiu, os corpos expostos começaram a apodrecer. No final da Era do Ártico, as enchentes se tornaram mais comuns. O cheiro das carcaças atraía predadores a quilômetros de distância. Alguns predadores daquela época conseguiam sentir o cheiro da presa a até 8 quilômetros de distância. Existem inúmeros exemplos de animais modernos que, quando tentam atravessar um rio, as coisas podem se transformar em carnificina. Isso acontece com gnus, com caribus, isso acontece muitas vezes. E cada vez, ou os predadores causaram isso, ou apareceram para se aproveitarem disso. As evidências em Pipestone Creek provam que estes animais foram mortos em bando e depois cobertos com lama na curva de um rio. E o Albertossauro estava lá para se deliciar com os restos mortais. Os Albertossauros e os paquirinossauros eventualmente sucumbiram à extinção. A mudança de clima no final do período Cretáceo foi o princípio do fim. O motivo disso foi provavelmente as mudanças ambientais. É um mistério bem guardado e que não temos a resposta. Sabemos que no final do período Cretáceo, quando esses dois dinossauros foram extintos, algo importante ocorreu no meio ambiente. Até no norte do Canadá, as mudanças tiveram um impacto bem dramático. Eu acho que houve a extinção destes animais porque eles não conseguiram lidar com as mudanças do meio ambiente global que ocorreram no final do período Cretáceo. As temperaturas continuaram a subir, fazendo os dinossauros gastarem muita energia para manter sua tremenda magnitude. A grande questão que queremos saber sobre os paquirinossauros é o que realmente era aquele nariz. Havia mesmo um chifre gigante lá ou era apenas uma saliência óssea? E se era uma saliência óssea, como era essa estrutura óssea? Havia sulcos, calombos e dobras? Nós só precisamos de um bom espécime para sabermos como era realmente a cara de um paquirinossauro. Os paquirinossauros eram predadores em número menor, cerca de 4 para 1. Então, os albertossauros são bem menos comuns de se encontrar do que os paquirinossauros. Menos de 40 albertossauros foram encontrados, enquanto centenas de paquirinossauros foram descobertos. Na